O tema de hoje é a verdade versus o sistema religioso, parte 2. Deixarei na descrição todos os estudos anteriores que possam ajudar na compreensão deste tema que será abordado neste vídeo. Recomendo também que quem ainda não viu a parte 1 desse estudo, que assista primeiro, antes de assistir essa parte número 2. Então, um breve resumo da parte 1. Eu falei sobre as religiões humanas, que são criados naturalmente pelos homens, segundo as interpretações que eles dão dos ensinos e das experiências com que eles têm com o Eterno. Sabemos que nenhuma religião é perfeita, nenhuma delas. Existem religiões que são mais profundas, outras menos, mas todas elas têm as suas virtudes e têm os seus defeitos. Falei também sobre a verdadeira religião, que é assistir os órfãos, as viúvas, os necessitados e manter-se incontaminado do mundo. Foi citado também sobre as duas testemunhas do Eterno, que são os judeus e gentios, e devemos entender isto pela fé, e não pela carne e pelo sangue. E que essas duas testemunhas têm o seu lado dos servos fiéis e têm o seu lado dos servos apóstatas. Foi citado sobre a religião dos hipócritas, texto de Mateus 23, do assassinato que eles cometeram, desde Abel até Zacarias, filho de Joiada, o último livro do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. Então vamos dar prosseguimento ao estudo, falando que Deus está contra os maus pastores e ovelhas de Israel. Observe, não é só contra os pastores, não, com as ovelhas também. Então, independente da nossa posição, devemos ver aonde a gente se encaixa aqui. E se é que temos parte de culpa neste processo. Ezequiel 34, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, esta é a função número 1 do pastor de Israel: cuidar das ovelhas. E Deus dá um puxão de orelha aos pastores que cuidam apenas de si mesmos. Estão preocupados apenas com o seu próprio ministério, mas não com as ovelhas. Muitos pastores ficam preocupados em pregar e ensinar, sendo que a função número 1 do pastor é cuidar de ovelhas. A função de ensinar não necessariamente cabe ao pastor. Mas no meio religioso, isso tem sido a forma mais comum. A gente percebe que há dons espirituais. Há pessoas que podem ter mais de um dom, evidentemente. Mas a função do pastor é cuidar das ovelhas. A função do mestre é ensinar. Não é cuidar de ovelhas. Ele pode até em segundo plano cuidar de ovelhas. Assim como o pastor em segundo plano pode ensinar. Mas cada um primeiro no seu ministério. A função do evangelista, evangelizar. Então não podemos misturar as coisas. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, infelizmente, no meio religioso, principalmente onde tem dinheiro no meio, sabemos que onde tem dinheiro no meio, acaba atraindo lobos. Vide a política. A religião também não fica fora disso. Evidente que há pessoas sérias, mas aonde tem dinheiro envolvido, e principalmente muito dinheiro envolvido, a chance de entrar um lobo em meio aos cordeiros é muito grande. Aproveitadores. Então,
Quanto menos recurso movimentar uma religião, melhor. Melhor seria que as pessoas, quando fossem devolver a Deus, porque Deus não precisa de dinheiro, dessem diretamente aos pobres necessitados, do que levá-los ao templo. Principalmente porque que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo e vice-versa. Então, num meio religioso, é muito comum as pessoas se mostrarem que estão dizimando. Tem algumas até que têm controle de quanto cada um contribuiu. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Verso 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor e que os meus pastores não procuravam as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, assim como Saul. Saul, quando Deus o abandonou, por causa da rebeldia de Saul, ele já não ouvia mais a voz de Deus, já não prosperava nas coisas que fazia. E as maldições caíram sobre Saul, dia após dia. Assim também esses pastores, quando perdem a bênção de Deus. Aparentemente pode ter um ministério grande por trás dele, mas será apenas um pastoreio carnal, não será mais espiritual. Então, porei termo no seu pastoreio e não mais se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Uma das formas que Deus faz é despertar algumas ovelhas, para sair deste pastoreio, para sair desta igreja, sinagoga, ou até mesmo desta religião, se for necessário. Evidente que há algumas ovelhas, como eu disse, elas precisam de pais espirituais. Precisam de um pastor, de um rabino, que as guie, porque elas não têm maturidade para tal. E muitas dessas ovelhas se rebelam. Aí sim eu vejo que é um erro também. Mas, quando uma ovelha já está madura, já consegue discernir o bem e o mal, já consegue ser guiada pelo Espírito, não há mais necessidade, se ela não quiser, de ficar mais ligada a sistema religioso. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrar-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens de escuridão. Então todas aquelas ovelhas que Deus desperta, Deus vai buscá-las. E Ele mesmo, o Eterno, vai guiar essas ovelhas. São ovelhas que já estão maduras. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem.
Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Evidente que alguns interpretam isso de forma literal, mas não é. Lembra de Moisés? Aonde ele estava era a terra santa. Tire as sandálias, Moisés, que a terra que você está pisando é santa. E Moisés não estava em Canaã, não estava na terra de Israel, estava na terra de Midian, onde fica o Monte Horebe. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. O que é a ovelha gorda e forte? São ovelhas que compreendem a verdade, mas são omissos em relação à verdade. Veem os erros dos pastores, dos rabinos, das denominações e ficam calados. Não saem para um lugar melhor, para uma pastagem melhor, e se acomodam ali, nos bancos dos templos religiosos. Esse é um tipo de ovelha gorda. Então Deus não está contra somente os pastores, os rabinos, os padres, os religiosos, seja ele de que religião for, que não cuidam das suas ovelhas, mas também das próprias ovelhas, que já têm discernimento e se omitem da verdade. Conhecem a verdade e não ensinam, com medo de serem expulsos das sinagogas, com medo de serem expulsos das igrejas, com medo de perder o nome que tem na religião. Também existem ovelhas gordas no sentido de que elas têm conhecimento do Evangelho, mas não praticam. Têm conhecimento do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. São ovelhas gordas. É semelhante aos hipócritas. Tem aparência do bem. Tem conhecimento do bem, mas não vive. Então, se nós nos encaixamos em um desses perfis, estejamos alertas, vamos acordar. E vamos ser bons líderes ou boas ovelhas. Lembre-se que o próprio Jesus não foi omisso. Expulsou os vendilhões do templo. Falou na lata o que precisava dizer aos fariseus. Quanto a vós outras, as ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, segundo a reta justiça. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Então existe aquele ensino bíblico que diz, aquele que sabe o bem e não o faz, esse é pecador do mesmo jeito. O pecado de omissão é tão grave quanto o pecado deliberado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, se torna culpado. Verso 19. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Aqui está falando de Jesus. Não é o próprio Davi. É o filho de Davi. É Jesus, é Yeshua. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Vamos para Jeremias 50, verso 1. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta.
Vou pular alguns versos, vou para o verso 6. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Ou seja, há uma confusão de doutrinas. E assim como há ovelhas gordas que conhecem a verdade e não ensinam, também há líderes que sabem da verdade, mas não ensinam. Com medo de perder fiéis. Com medo da sua igreja se esvaziar. Se tiver que esvaziar por causa da verdade, que se esvazie. É melhor ter 2, 3 pessoas sinceras do que 50.000 hipócritas numa congregação. Às vezes não falam a verdade com medo de perder a arrecadação também. Porque muitos desses pastores vivem da religião. Esse é o grande erro. Se eles tivessem emprego próprio, viveriam sem necessidade de dízimos e ofertas. Não precisariam do dinheiro dos fiéis. Poderia livremente falar a verdade. Então é necessário que as ovelhas e os pastores colocam a mão na consciência. Eu tenho conhecimento da verdade? Eu falo tudo o que eu creio sobre a verdade, sem medo do que as pessoas pensam ou vão dizer? Ou na hora de fazer a pregação, de ensinar, eu coloco panos quentes na verdade, para agradar a gregos e troianos. Não estou generalizando. Sei que existem boas exceções. Mas não podemos jogar a sujeira debaixo do tapete e fingindo que está tudo bem. Verso 7. Todos os que se acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus. Sai dela, povo meu. Não está lá em Apocalipse? E sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, como gafanhotos, lembra? Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. Vamos para Jeremias 25, verso 27. Pois lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai. Caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, terei de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começa a castigar. E ficarei vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se, o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Verso 34, pulando alguns versos. Uivai, pastores, e clamai, revolver-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas, por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Vamos para Jeremias 23, verso 1. Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor,
Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidaste. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então existem bons pastores. São raros, mas existem. Existem bons rabinos. São raros, mas existem. Então todos esses aproveitadores da fé, seja de que religião eles forem, Deus vai tirá-los do seu pedestal. Deus vai tirá-los do seu ministério. Mas observe, existem ministérios que a gente conhece, são grandes. Aí as pessoas olham e falam assim, tá vendo? Tá prosperando. Mas as ovelhas que vão atrás daquele líder, elas têm mudança de vida? Ou elas estão em busca somente de prosperidade? Cada um busca aquilo que está procurando. Então, um ministério grande não quer dizer que seja próspero. Repito, é melhor ter um ministério com 5, 10 ovelhas sinceras e fiéis ao Eterno do que ter um rebanho com 1 milhão de ovelhas que estão interessadas apenas na vida carnal, nos prazeres da carne, na vida mundana. Verso 5: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Esse noticeiro, esse nazareno, quem que é? É Jesus. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Vamos para Jeremias 3, verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade, e 2 de cada família, eu vos levarei a Sião. Por quê? Lembra-se que quando veio o renovo, ele veio trazer espada, divisão? Pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, etc. Abel contra Caim. Então nem todos da mesma família de carne e sangue estão no mesmo nível espiritual. Nem todos são despertados pelo Eterno de uma só vez. Nem todos são pessoas maduras para compreender a mensagem. Infelizmente. A gente gostaria que os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos seguissem a fé verdadeira, seguissem a verdade. Mas cada um tem o seu tempo. Cada um Deus desperta no seu tempo. Deus é sábio, não se esqueça disso. Nós que estamos ouvindo a mensagem hoje, já a rejeitamos por muito e muito tempo. Não só nesta vida, mas nas anteriores. Então, se hoje ouvires a mensagem e ela tocou no seu coração, não a rejeite. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Verso 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento. Não é só com amor, não. Com conhecimento e com inteligência. Não basta ser pastor, não basta ter amor, tem que ter conhecimento e inteligência das verdades eternas. Por isso é que o pastor tem que crescer, não pode se acomodar. Tem que saber como o mundo espiritual funciona, procurar conhecer as leis espirituais. É para isso que serve o Espírito Santo. Ele é o nosso professor, o nosso mestre. O próprio Eterno nos ensina dia após dia. Isso não se aprende em faculdade teológica. Isso não se aprende nas congregações, nas religiões.
Isso se aprende diretamente com o Eterno. Quando uma verdade está para ser revelada à humanidade, Deus traz iluminação para as pessoas que estão aptas a compreendê-las enxergarem. É assim que surge, por exemplo, as invenções, entre aspas, da ciência. Um cientista descobriu uma vacina para uma determinada doença. Deus que permite e faz com que aquela pessoa que busca, trabalha, porque Deus não dá um ensinamento para quem não busca, para quem não trabalha, para quem não é sério. Deus faz com que aquela pessoa receba uma iluminação e passa a, entre aspas, descobrir, fecha aspas, um novo conceito. Então é preciso que os pastores apacentem as ovelhas com conhecimento, com sabedoria. Não é só dar leite para as ovelhas. Precisa dar alimento sólido, principalmente para as ovelhas mais velhas, maduras. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Por quê? Eu não preciso mais de arca. Eu não preciso mais de sacerdócio levítico. Eu não preciso mais de tabernáculo no deserto. Não preciso mais de templo de 4 paredes. Por quê? Eu sou o templo do Eterno. O sacerdote que guia minha vida é segundo a ordem de Melquisedeque. Não é de Levítico. Não preciso mais fazer sacrifício de animais. Não preciso mais fazer campanha nas igrejas. Não preciso mais fazer rituais exteriores. Tudo isso é feito aonde? No coração, com sacrifícios espirituais. Porque Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Olha aí. E virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. O judeu se une com o cristão? O cristão se une com o judeu? Ou são inimigos? Será que eu estou agindo como Deus quer que eu haja? Vamos para Zacarias 11, verso 3. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas, e não são punidos. E os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. São pastores que tratam as ovelhas como mercadoria, não como filhos de Deus, não como irmãos. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos de seu rei eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. É claro que aqui está falando, primeiramente, da vinda de Jesus, em que traria divisão, espada. Trarei cada um contra o seu próximo, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. O mal provém da sua própria casa. E isso é válido até o dia de hoje. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. As pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. As 2 varas de Israel. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo.
Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Curiosamente, Jesus veio unir as duas varas, mas veio temporariamente trazer divisão na mesma casa. Verso 11: Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Quem vendeu o Messias por 30 moedas de prata? Iehudá, Judá, Judas. O que significa Iehudá? Judá. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Vendeu a primogenitura por 30 moedas de prata. Mas lembre-se, isso continua acontecendo até hoje. Não só entre o povo judeu, mas em todos os povos da terra. Quantas vezes eu vendo a primogenitura pela prosperidade material, pelos prazeres da carne, por interesses pessoais. Quantas vezes eu deixo as coisas de Deus para cuidar das coisas do mundo. Verso 13: Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei no oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Jesus era para unir as duas varas. Mas pela sua pregação e pela incredulidade dos hebreus, a vara foi quebrada, a vara da união foi quebrada. O Senhor me disse, verso 15, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Esse líder, esse pastor que não tem direção, esse pastor insensato, se vocês não querem ouvir o pastor dos pastores, vocês vão ouvir o pastor insensato. Lembre-se, eu, Senhor, faço todas essas coisas, o bem e o mal. Porém, um espírito mentiroso na boca do profeta, para que creio na mentira. Lhe enviarei o espírito do erro, para que creia na mentira. Vos enviarei esses pastores que guiam a si mesmos, já que vocês não querem o verdadeiro pastor. O seu olho direito vai ficar cego. Por quê? Sem visão espiritual, sem luz. E o seu braço vai se secar. Por quê? As suas obras são secas, não dão frutos, não dão trabalhos espirituais produtivos para o reino. Mas afinal de contas, os hipócritas serão salvos? Sim e não. Não neste Olã. Mas nos Olãs subsequentes, com toda certeza serão. Porque o nosso Deus é poderoso e é como um pai que não quer que nenhum dos seus filhos pereça. E se o nosso pai é todo sabedoria, saberá usar todo o seu potencial de sabedoria para resgatar todos os seus filhos. E se ele é todo poder, também usará de todo o seu poder. E Deus não é Deus do tempo? Não é Senhor do tempo? Então, quanto tempo Deus precisa para resgatar todos os seus filhos? Mas lembre-se, Deus vai fazer tudo isso sem interferir no livre-arbítrio dos seus filhos. Porque Deus não quer filhos robôs, mas quer filhos que, sinceramente, se arrependam e o busquem. Então é isso que a teologia tradicional precisa ajustar. Entender que Deus é todo-poderoso, é todo sabedoria.
e que não está limitado ao tempo do homem. Mas para isso, nós temos que entender o que nós somos. Nós somos homens? Ou nós somos Elohim, filhos de Deus? Observe o texto de João capítulo 10, verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus falando de quem? Dos fariseus, dos escribas. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Observe como a história é a mesma. Jesus falava espiritualmente e os religiosos entendem literalmente. A história se repete, não há nada novo debaixo do sol. Os crentes Tomé da época de Jesus são os mesmos de hoje. O que é crente Tomé? Aquele que só enxerga o literal das escrituras. Tem que estar escrito para crer, daquele jeitinho que está escrito. Mas não consegue entender pelo Espírito. Aí, os religiosos tradicionais, os Tomé, acham que os que interpretam espiritual são hereges, são malucos. Então observe que novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas voltando ao texto de João capítulo 10, observe que Jesus responde no verso 32. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Respondeu-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então observe o contexto. Qual é o contexto? Eles achavam que Jesus, por ter dito eu e o Pai somos um, de que Jesus era Deus. Qual é a religião que prega que Jesus é Deus? Cristianismo. E aí, muitos cristãos, chamam os judeus de herege, porque dizem que Jesus não é Deus. Quem está certo? Quem está errado? O próprio Jesus explica. Não é isso? Vamos ler aqui João capítulo 10. Então os fariseus acusavam Jesus de se fazer Deus a ti mesmo. Ok? Então esse é o contexto. Verso 34. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então o crente Tomé tradicional, ele vai falar assim, o Salmo 82 está falando dos juízes. Sim, dos juízes. Mas é só dos juízes? Quem é juiz? Aquele que é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem Deus criou. O verbo não está no plural? Sois deuses. Por que Jesus respondeu isso para os fariseus? Olha, fariseus, vocês estão falando que eu sou Deus? Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Por que Jesus responderia para os fariseus, vocês estão me acusando de ser Deus, mas vocês não são juízes? Será isso que Jesus está dizendo? Sim e não. Sim, eles são juízes, mas também são filhos de Deus. E Jesus? Será que ele não se incluiu no Salmo 82, verso 6? Com toda certeza. Verso 35. Se ele chamou deuses, Elohim, aqueles quem? Aqueles quem? A quem foi dirigida a palavra de Deus. E a escritura não pode falhar. Para quem foi dirigida a palavra de Deus? Só para os juízes? É isso que eu queria perguntar para os crentes da teologia tradicional. Para quem foi escrita a escritura? Para a humanidade. Porque Deus amou o mundo
Amou quem? Só os juízes? Deus amou o mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para quem foi dirigida a palavra de Deus? Para o mundo, para todos. Agora, tem os que creem e tem os que não creem. Mas para quem foi dirigida a palavra de Deus? Para todos os filhos de Deus. Os filhos, inclusive, de outra religião. Todos são Elohim. Não é porque eu sou judeu que eu sou Elohim. Não é porque eu sou cristão que eu sou Elohim. E o gentil é tudo criatura. É isso que prega a teologia tradicional. Não. Vós sois deuses. Jesus está dizendo, por que vocês estão me tacando pedra? Eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. Como vocês também são. Simples assim. Observa o verso 36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, o que é santificou? Separou. Jesus é um anjo. Foi escolhido pelo Eterno para representá-lo diante dos homens. É um anjo separado. Daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Em que sentido aqui Jesus está falando que é filho de Deus? Primeiro, no sentido de que todo mundo é filho de Deus. No livro de Jó, você vê que antes da criação da terra, os filhos de Deus cantavam e rejubilavam. Leia lá Jó 38. No livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Deus fazia reunião com Satanás e com os filhos de Deus a respeito de Jó. Então, se a teologia tradicional não crescer, não amadurecer, não deixar o orgulho de lado, não vai crescer. Não vai entender nada sobre a vida e sobre a morte. Em segundo lugar, Jesus também é o Filho de Deus com F maiúsculo. O Filho unigênito. Isso quer dizer que Jesus é um filho especial? Não. Tanto é que quando tudo estiver terminado, lá em 1 Coríntios 15, ele vai devolver o reino ao Deus e Pai. E vai se sujeitar a este Deus, para que Deus seja tudo em todos. Lá no livro de Daniel, Jesus recebe o domínio e o reino. Foi constituído Deus sobre a terra. E quando tudo estiver terminado, ele devolve o reino ao Deus e Pai. Quem é o verdadeiro dono? O Pai. Há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. A figura de filho unigênito é o cargo de Messias, como o cargo de presidente da República do Brasil, em que o povo elege um representante do seu meio para ser o presidente da República. Uma analogia. E Deus faz o mesmo. Só que não é o povo que elege, é Deus que escolhe. Deus escolhe um anjo para ser o Filho unigênito, para ser o Messias, o Cristo do planeta Terra, o governador do planeta Terra. Todas as almas, todos os espíritos que forem morar, viver neste planeta, a responsabilidade de Jesus. São as ovelhas que o Pai confiou a Jesus. Leia lá João 17. Continuando João 10, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É isso que quer dizer eu e o Pai somos um. Mas adianta discutir com um religioso literalista? Adianta discutir com um religioso Tomé, seja de qual religião for? Não. Veja o verso 39. Mesmo Jesus tendo explicado tudo isso. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Prendê-lo para quê? Para matá-lo. Então, ainda hoje, no século XXI, quando falamos e citamos essa passagem, pastores, rabinos, vomitam esse ensino. E se pudessem, nos matariam com pedras. Mas o fazem na boca e em seus corações, nos chamando de hereges. Não mudou nada, nada novo debaixo do sol.
Então, se nós não entendemos quem nós somos, não adianta nada você estudar a Escritura. Vai ficar na superficialidade, como a teologia tradicional está na superficialidade, porque ela não ama a verdade. Ela ama a sua religião, seus dogmas, seus conceitos, os que eles pensam sobre o eterno. A doutrina de Jesus, que é a mesma do Pai, que o Pai deu a Jesus, o ensino não é meu, mas daquele que me enviou, disse Jesus. Amai os inimigos, perdoar 70 vezes 7. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Este é o ensino do Pai, do Eterno. E aí o que a teologia tradicional faz? Ah, tem inferno eterno. Tem morte, aniquilacionismo eterno. Por quê? Porque esses que creem nisso e falam assim, não tem salvação mais. Eles não vão querer que os seus inimigos fiquem no céu com eles. Fiquem no paraíso com eles. Onde já se viu? Ficar junto com esse que matou meu filho, matou minha filha? Que me perseguiu? Que me matou? Não. Não é à toa que Jesus conta a parábola do filho pródigo. Não é à toa. E nessa parábola do filho pródigo, o filho mais novo se arrepende e volta para casa. E aí o filho mais velho faz o quê? Mas pai, você vai aceitar esse seu filho de volta por tudo que ele fez? Veja que o coração do filho mais velho é igual ao do crente Tomé. É igual ao do religioso sistemático. Ele não pensa com a cabeça do pai. Ele não pensa com o coração do pai. O que o pai falou? Filho, esse seu irmão estava morto e reviveu. Esse seu filho estava morto e ressuscitou. O crente Tomé crê num Deus limitado. Desculpe dizer isso para quem está ouvindo pela primeira vez, mas é verdade. Um Deus que não tem poder, um Deus que não tem sabedoria, um Deus que não tem justiça, um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus hipócrita, em que Jesus ensina a amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, e o pai joga no inferno eterno. O filho fala, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, e o pai joga no inferno do mesmo jeito, eternamente. A teologia tradicional faz isso. Vamos deixar o orgulho de lado ou não? Vamos buscar a verdade ou não? Se for para crer num Deus meia boca, melhor ser ateu. Quem conhece o Pai, sabe do que o Pai é capaz de fazer. Se você é um pai ou uma mãe e tem um filho rebelde, você fará tudo para corrigi-lo. Tudo. O possível e o impossível. Como homem, como mulher. E Deus? Vai ficar sentado no trono de braço cruzado? Vai? Vamos pensar um pouco, gente. Tudo isso por causa da má interpretação das Escrituras também. As pessoas não entendem o espiritual e interpretam tudo no literal. Está escrito lá, morte e vergonha eterna. Sim. Qual é a palavra que está lá? No hebraico é Olam. No grego é Aion. E o que significa Olam e Aion? Um longo período de tempo indeterminado. Mas o que diz o Salmo 90, verso 2? De eternidade a eternidade, tu és Deus. De Olam a de Olam. E aí, como que fica agora? Antes da terra existir, tinha um Olam. E aí? Uma eternidade. Depois da terra terminar a sua obra, que tudo tiver acabado, vai ter outro Olam. E aí? Então percebe como a teologia tradicional ela está presa num pequeno, curto espaço de tempo e que ela só interpreta segundo uma visão estreita e limitada? É como você julgar o mundo todo por um bairro da sua cidade. Você não pode fazer isso, porque na sua cidade não tem só um bairro. Tem vários bairros na sua cidade. E a sua cidade não é a única cidade do seu país.
E o país que você mora não é o único país do planeta. Percebe como vai abrangendo? Então Deus criou o universo desse tamanho que nós enxergamos, para quê? Para colocar vida só na Terra? Deus dá ponto sem nó? Na casa do meu pai há muitas moradas, tanto no literal quanto no espiritual, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E o que acontece no planeta Terra não influencia em outros planetas habitados do universo? Quantas estrelas tem só na Via Láctea? 200 bilhões de estrelas. Quantos planetas há na galáxia chamada Via Láctea que a gente mora? Bilhões de planetas rodeando bilhões de estrelas. E quantas galáxias existem? Uma? Duas? Existem bilhões de galáxias, contendo bilhões e bilhões de planetas e estrelas. Aí Deus criou tudo como enfeite. Vamos largar a mão de ser ingênuo. Vamos usar a cabeça que Deus nos deu. Usar a racionalidade. Se o homem não dá ponto sem nó, quanto mais Deus. Então os que puderem entender, que entendam. Os que puderem crescer, que cresçam. Quem quiser ficar com a teologia tradicional, que fique. Problema da pessoa. Como eu digo, a Terra gira dentro da galáxia, independente se existem pessoas que creem na Terra plana. A morte no corpo existe para todos os seres vivos, independente se a pessoa crê que ela vai ser arrebatada sem passar pela morte literal do corpo físico. A morte vai ocorrer, segundo o Salmo 89. Quem é que viva e não veja a morte, a sepultura? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. A morte. Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quer dizer que Enoque não morreu. Claro que morreu. Então, independente do que as pessoas creem ou deixam de crer, as leis físicas e espirituais do Eterno estão aí. Não vão ser mudadas por causa disso. Nada como um dia após o outro. A pessoa não quer crer? Paciência. Vai ver para crer. Vai ver como Tomé. Por isso que eu chamo de crente Tomé. Vai ver para crer. Ah, Deus não vai salvar todo mundo. Então tá bom. Vamos aguardar. Não neste Olã, mas de Olã a de Olã. Continuando, Marcos 10, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, observe que Jesus fala no verso 31, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros, dizendo que é uma ordem. Ordem de quê? De salvação. Há primeiros que serão últimos, e há últimos que serão primeiros. Agora, o último vai ser salvo ou não? O que vocês acham? Se o último não fosse ser salvo, ele não seria último. Compreende o que eu estou dizendo? Lucas capítulo 13, verso 20. Disse mais: a que comparareis o reino de Deus? Observe. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 3 medidas de farinha? A cidade dividida em 3 partes. A barba do profeta dividida em 3 partes. 3 medidas de farinha. Será que não é a mesma coisa? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Preste atenção. São poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ah, tá vendo aqui? É difícil entrar, tem que passar pela porta estreita, verdade? E muitos vão tentar passar e não vão conseguir, verdade? Mas quer dizer que nunca mais poderão entrar? É uma grande diferença.
Não poderão entrar quando? Para sempre? Sempre? Olã, adiolan, 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 adiolan? Ou no olã? Verso 25. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, lembra da parábola das 10 virgens? Vai ficar 5 de fora. Elas não vão poder entrar, verdade? Mas quando que é? Volto a perguntar. Neste olã ou nos olãs subsequentes? Quando tiver levantado e fechado a porta e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Verdade. Neste olã vai ter joio e vai ter trigo. O joio vai ser jogado fora. E o trigo vai para o celeiro, vai para o arraial, vai para o reino. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Só aqui já descarta o aniquilacionismo eterno. Esses que estão de fora vão chorar e ranger de dentes? Eles não vão morrer para sempre? Então só por aí já joga fora essa teoria, essa tese. Ali haverá choro e ranger de dentes. E outra, que Deus bonzinho, né? Esse da teologia do aniquilacionismo. A pessoa já está morta debaixo da terra, segundo a crença deles. Aí Deus os desperta somente para ter o gostinho de matá-los de novo eternamente. Que Deus lindo, maravilhoso, hein? Para ter um Deus assim é melhor não ter Deus. Qualquer Deus criado pelo homem poderia fazer isso. Não precisava nem ser um ser supremo. E vai contrariar o que eu costumo dizer com o evangelho que Jesus pregou. Amar os inimigos. Perdoar 70 vezes 7. Ou perdoar 70 vezes 7 é só para o homem, não é para Deus. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não. O que Jesus disse quando ensinou esse conceito? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E aí? E aí? Deus vai perdoar ou não vai? Deus ama o inimigo ou não vai? Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no seu reino Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mais vós, lançados fora. Está falando dos fariseus. Vão ser jogados fora. Onde vai ter choro e ranger de dentes. Isso quer dizer que eles vão ficar no inferno eterno? Se você entender o que é eterno, sim. Mas eterno, eterno, eterno para sempre? Não. Verso 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, verso 30. Há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O que Jesus está dizendo aqui? Os fariseus conheciam a lei, sabiam da lei, mas não viviam. O que aconteceu com eles? Em vez de entrar primeiro, vão entrar por último. Simples assim. Torna a perguntar, o último entra ou não entra? Aqui está dizendo que ele vai para fora. Então ele não é o último. Porque o último da fila entra. Não ao mesmo tempo do primeiro, mas entra. Como que você pode provar isso? Mateus 21, verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade vocês fazem essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Olha como o religioso tradicional faz, né? Tentando Jesus. No deserto. Como Satanás fez. Tentaram colocar Jesus contra a parede. E Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Olha a sabedoria de Jesus. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas.
Verso 25. Da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Olha que Jesus deu um checkmate nos fariseus. E eles discorriam entre si. Olha o texto. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Esse é o religioso Tomé, fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Não largou a sua soberba. Não assumiu o lado que queria ficar, o lado correto. Não quis dizer um, não quis dizer o outro, para ficar de bem com todos. Assim faz o religioso Tomé. Assim faz o pastor Tomé. Assim faz o rabino Tomé. Assim faz o religioso Tomé de outra religião. E Jesus o que respondeu para eles? Nem eu vos dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Tem hora que é melhor deixar o religioso tradicional sem resposta. Porque ele não merece a resposta. Porque ele não é humilde. Ele não está buscando a verdade. Nós temos que fazer como Jesus, ser sábios. Mansos com a pomba e prudentes com a serpente. Às vezes, ficar sem responder é melhor do que responder. Dependendo para quem faz a pergunta. A pessoa que está sedenta de aprender, nós falamos. A pessoa que está no pedestal da sua religião, deixamos ela com a sua religião. Quem vai perder o tempo é ela. Quer crer na teologia tradicional? Fique à vontade. Quer crer no inferno eterno? Fique à vontade. No aniquilacionismo, no terra plana? O que mais? Fique à vontade. O tempo é o senhor da razão. Todo mundo vai morrer um dia na carne. Todo mundo vai despertar do outro lado da vida com o seu corpo espiritual. Porque todos voltam para Deus. Então nada como um dia após o outro. A morte é logo ali, virando a esquina. Como diz o Salmo 82, versos 6 e 7. Vós sois Elohim, verdade, sois deuses, sois filhos de Deus. Todavia, como homens morrereis, como qualquer dos príncipes. Já 8, verso 9 diz, nós somos de ontem, de antigamente, porquanto os nossos dias sobre a terra passam como uma sombra. Verso 28, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Olha aí, Jesus respondendo com perguntas. Não precisa nem responder. Aí, os fariseus responderam, disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, preste atenção nessa frase, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que significa o verbo preceder? Entrar na frente. Publicanos e meretrizes eram últimos da fila e vieram para a ponta. Por quê? Porque reconheceram que eram pecadores. Agora quem é santo, separado, é um religioso, anda com a Bíblia debaixo do braço, usa roupas talares. Ah, eu sou filho de Deus, vocês são criatura. Eu não sou vocês que se fazem como publicanos, pois eu oro a Deus todo dia. O que Jesus disse? Que esse tipo de religioso vai para o final da fila. Os sãos não precisam de médico. Não tem pecado? Então beleza, não precisa de médico. Aí quando morrer, vamos ver se não precisa de médico. Então, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Entrar na frente. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. O que é ser coparticipante do sofrimento de Cristo? É o que Jesus disse para os discípulos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Ser perseguido. Ser morto pelos religiosos tradicionais. Ser chamado de Beelzebul, de herege. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas, verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Olha aí. Não seja como os fariseus que matam os profetas. Não seja como o crente Tomé, que matam com a boca as pessoas de outra crença e outra denominação, chamando de herege, chamando de ensino de demônios, de Beelzebul. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Isso aqui é o verdadeiro cristão. Não é o rótulo cristão usado pelas pessoas, usado pela religião. Ser cristão é ser do partido de Cristo. Existem muitos cristãos que não são cristãos da teologia cristã, mas vivem como se fossem cristãos. Lembra lá de Romanos capítulo 2? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, a gente que se chama de cristão, andamos como ele andou. E não façamos o que Jesus não fez. Senão nós vamos estar envergonhando o nome que nós estamos carregando, de Cristo. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo? O que Jesus disse lá em Mateus 24? Perseverar até o fim e será salvo. Até o fim quando? Até o fim dessa vida? Não. A salvação não termina com o fim da nossa vida. Nós estamos salvos, mas não somos salvos ainda. Tem que perseverar até o fim. Quando que é o fim? Quando chegar o fim do Olã. Quando nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Aí vamos estar salvos. De verdade. De fato. Até lá, enquanto tivermos pecado, podemos cair. Como diz Paulo, quem está de pé, cuide que não caia. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E para terminar essa segunda parte, que eu vou deixar uma terceira parte para finalizar esse estudo, vamos para Mateus 10, verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Entenderam? Se fizeram com Jesus o que fizeram, ainda imagina com a gente. Então alegrem-se por ser perseguidos por causa da justiça, porque deles é do reino de Deus. Deixa os crentes Tomé falarem. Quem julga é Deus, segundo a reta justiça. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto. Olha aí, nada como diz após o outro. O tempo é o Senhor da razão. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ah, você não crê na morte? Então aguarde. Acha que vai ser arrebatado nas nuvens, sem passar pela morte? Espere um dia após o outro. Vamos ver se vai mesmo, ou se não vai. Ah, não existe espírito. Morreu, acabou, fica debaixo da terra. Vamos esperar morrer. Aí vamos ver. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, ou seja, aos ouvidos, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido,
proclamai-o dos eirados. Por que dos eirados? Dos telhados. Como que eram os telhados daquela época? Era como se fosse um terraço, em que na parte de cima da casa, as mulheres faziam os trabalhos manuais, faziam almoço, os homens também faziam alguns tipos de trabalho em cima dos telhados, e um via o que o vizinho estava fazendo. E além disso, eles conversavam entre si. As casas eram próximas. Então Jesus está dizendo o quê? Para a gente espalhar tudo aquilo que Jesus ensinou. Tudo que Deus está nos ensinando, nós temos que passar para os outros. Não esconder. Colocar a luz no ponto mais alto, para que todos enxerguem. Agora, tem religiões que você tem que ser membro daquela religião. Para o povão, o ensino é A. Mas se você for membro da minha denominação, você vai receber um ensino profundo, mais completo. É isso que Jesus ensina? É isso que Jesus ensina? O que eu digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se ouve, o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não se importe com o que eles vão pensar ou deixam de pensar. Se eles vão vomitar, é problema deles. Devemos falar a verdade, e não um dogma ou uma religião. Verso 28, o que Jesus disse? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que eles vão fazer? O máximo que ele pode fazer é matar o corpo. Ou te matar espiritualmente. No sentido de que você é herege. Você é ímpio. Seu ensino é de doutrina de demônios. E daí? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Deus é que sabe a minha vida. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. O único que pode matar a minha alma é Deus. Como diz Jesus aqui, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mas lembre-se, o céu, o inferno, é dentro da pessoa. É um estado de espírito. Quer ela esteja no corpo ou fora do corpo, quer ela esteja no corpo de carne ou no corpo espiritual, o céu ou o inferno dela vai acompanhá-la, de acordo com as suas obras. Então, como já afirmei, a revelação das verdades eternas são sempre reveladas de forma progressiva, à medida que o homem possa compreender. É evidente que hoje não podemos estagnar, engessar, viver da ilusão de que já sabemos tudo sobre as coisas espirituais e sobre as coisas da lei física. O despertamento espiritual é por degraus. Se sai de um degrau e de despertar em despertar se passa a outro degrau, a outro patamar, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, até que sejamos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Com isso, chego ao final dessa segunda parte. Espero que os irmãos estejam entendendo toda a minha proposta ao fazer esse estudo. Aguarde a terceira e última parte, que estará disponível em breve neste canal. Os links estarão sempre disponíveis na descrição de cada vídeo. Por hora é o que há. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.